no momento da pregação da palavra de Deus. Peço a todos que abram suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 25, Efésios 4, 25, até Efésios 5, 2. Eu vou repetir para os irmãos. Nós vamos ler de Efésios 4, capítulo 4, versículo 25, até Efésios, capítulo 5, versículo 2. Diz a inerrante palavra de Deus: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Oremos, meus irmãos. Ó Senhor, a Tua palavra foi lida, ó Deus. A Tua palavra, Senhor, precisa ser anunciada, precisa ser aplicada às nossas vidas. E só há uma forma, ó Deus, de fazer isso, é por meio do Teu Espírito. Não há nem como transmitir, ó Deus, com autoridade, nem como entender, ó Deus, ouvir, entender e guardar, senão também pelo Teu Espírito. Por isso, ó Deus, é o nosso rogo nesse momento, porque, Senhor, não há condição nem capacidade em nós para transmitir. E sabemos, ó Deus, que também nos ouvintes não há condição de entender, Senhor. Se o Senhor não concedeu o entendimento, se o Senhor não abrir os olhos e os ouvidos, se o Senhor não preparar o coração para que essa palavra, ó Deus, ela desça da mente e encontre um solo fértil, onde possa ser, essa semente possa germinar e produzir muitos frutos. Sabemos, ó Deus, que não depende da nossa condição cognitiva, de inteligência, de leitura, de estudos bíblicos, teológicos, literários, históricos. Também, ó Deus, muito menos depende de tempo de igreja, de anos frequentando, ó Deus, as igrejas. Nada disso, ó Senhor. Tua palavra mesmo nos mostra que Nicodemos era um mestre da lei, ó Deus, e precisava nascer de novo. Vivia na sinagoga ensinando, mas necessitou ser por Cristo ensinado e instruído. Por isso, ó Deus, nosso rogo, nos colocamos completamente, ó Deus, nas Tuas mãos, e com temor e tremor, assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir desse versículo que nós lemos, Paulo, ele continua a exortar, a instruir aos irmãos de Éfeso a respeito de uma vida santa, uma vida nova, algo que precisava ser visível nos cristãos de Éfeso, uma vida prática. Agora, uma vida prática que está evidentemente fundamentada na doutrina correta, nos ensinos que o próprio Paulo trouxe, como vimos nos primeiros capítulos, ou nós citamos para os irmãos nos primeiros capítulos. Nós mostramos que há uma ênfase de Paulo nos primeiros capítulos dessa carta, nos 3 primeiros capítulos, uma ênfase no ensino. E os irmãos também sabem que Paulo passou 3 anos ensinando esses irmãos. E observem, 3 anos de dia e de noite, estava presente com eles, e mesmo assim ainda escreveu uma carta. Por essa razão, irmãos, o assunto aqui, ele continua o mesmo daquele que ele vinha abordando, só que ele vai como que
afunilando. Ele vai começar a tratar aspectos específicos, aspectos práticos de santidade, que precisavam estar evidenciados na vida daqueles irmãos que foram chamados a viver de maneira digna da sua vocação. E aqui nós continuamos a enxergar Paulo exortando a que os irmãos se dispam, ou seja, tirem a roupa do velho homem. Paulo está dizendo, vocês precisam se despir do velho e se vestir do novo. E ele ainda mostra a razão pela qual esses irmãos deveriam fazer isso. É interessante, por isso que eu digo aos irmãos, o assunto continua. E ele está ligado a tudo que ele começa a abordar no capítulo 4. Evidentemente, irmãos, que todos sabemos que aqueles que agora são filhos de Deus, filhos da luz, devem viver de forma diferente, agir, proceder, pensar de forma diferente. Mas Paulo vai além, assim como nos versos anteriores, quando mostrou que tudo isso aqui, irmãos, tem ligação direta com lutar pela unidade da igreja. Esses versículos aqui não estão de forma isolada. Esses versículos não foram colocados aqui porque Paulo disse, olha, eu sei que os irmãos estão pronunciando palavras erradas, não estão agindo bem, eu soube, eu estive com eles, mas é porque não é só uma questão, irmãos, como nós falamos e nós vamos destacar, moralista. Não, é porque há uma ligação e nós precisamos entender essa ligação. Olha, acompanhe comigo as instruções do apóstolo Paulo. Veja só, vamos voltar um pouco ainda no capítulo 1 de Efésios. Os irmãos vão notar, vão perceber isso. Paulo diz em Efésios 1:3, vocês foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aí ele continuou, ele diz, Deus os escolheu antes da fundação do mundo, para ser um povo santo. Deus os fez filhos por meio de Cristo Jesus. Segundo o quê? Segundo o seu querer? Segundo o que você... Segundo porque Deus viu lá na frente que você ia aceitar Ele? Não. Paulo diz de forma muito clara, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele os redimiu do pecado, vocês foram alvos da sua graça, selados pelo Espírito Santo, e isso lhes garante a eternidade. Não tem como vocês perderem isso. Irmãos, são doutrinas fundamentais fortes que tristemente são ignoradas nos nossos dias. Aí Paulo diz, dessa forma, vocês devem andar conforme a sua vocação. Primeiro, com toda humildade, tá? Com humildade. Vocês são os filhos de Deus agora. E cuidado para não estar andando por aí, como o pessoal fica dizendo aí. Deus me botou por cabeça, não por cauda. É para andar com toda humildade. A salvação de vocês está garantida, mas vocês vão se esforçar para viver em santidade. Não cabe a quem tem certeza da salvação andar de forma diferente, senão buscando a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo está dizendo isso aos irmãos. E como agora vocês fazem parte de um corpo, vocês não estão mais dispersos, não. Vocês fazem parte da maior organização, mais importante e mais poderosa que existe na face da terra, que é a igreja. Vocês fazem parte de um corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E o que é que vocês vão fazer? Lutar para preservar essa unidade que foi dada pelo Espírito Santo. Não tem mais essa de carreira solo, não. Vocês fazem parte de um todo. E esse corpo deve viver unido. Sabe por quê? Porque Cristo, o próprio Cristo, concedeu dons. Você tem habilidade, você tem dons, você tem capacidades, você tem tempo, você tem recursos. Sabe para que isso? Para que vocês se ajudem uns aos outros a crescerem, a ficarem mais fortalecidos, a amadurecerem. Eu sei que nem todos estão no mesmo nível de maturidade. E o que é que vocês vão fazer? Os mais maduros vão ajudar os mais novos, os neófitos, a não serem mais como meninos. Lembra que ele usa essa expressão? Meninos agitados de um lado para o outro, como que se tivessem colocado um monte de menino dentro de um barco, sem nenhuma experiência, e jogasse no alto mar. O que é que acontecia? Paulo usa essa expressão, meninos
agitados, preocupados, nervosos com o vento que dá de um lado, dá para o outro. Como é que vocês vão fazer isso? Os mais experimentados, os mais robustos vão ajudar os outros, vão estender sua mão, vão se abaixar para pegar quem está embaixo, vai instruir, vai aconselhar, vai animar. A carreira cristã tem muitos momentos, irmão, de dificuldades, de tristezas. Quem vai socorrer? É meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Esse corpo precisa agir dessa maneira. E para fazer isso, irmão, tem que ser por meio de esforço. Não se consegue isso num passe de mágica. Nem se consegue isso só com oração. Vou orar para que Deus fortaleça essa unidade. Paulo não está dizendo isso. Orar também. Mas é uma parte. A partir do versículo 20, ele continua usando o mesmo método. Lembra que eu disse aos irmãos? Paulo primeiro mostra o aspecto negativo, como não devemos agir. Depois mostra o aspecto positivo, como devemos agir. E por último, ele nos apresenta o motivo, o porquê devemos agir. Sendo assim, irmãos, o nosso sermão tem como título: tornando-se um imitador de Deus. Vou repetir para os irmãos: tornando-se um imitador de Deus. Por isso nós procuraremos responder a seguinte pergunta: como podemos nos tornar um imitador de Deus? Primeiro, usando a lógica do apóstolo Paulo, nós vamos mostrar o aspecto negativo, ou seja, nós vamos nos tornar imitadores de Deus quando nós não entristecermos o Espírito Santo. Olha o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha aqui, irmãos, abre um rápido parênteses. Você quer ver a doutrina da perseverança dos santos? Está aqui, só nesse versículo. Você foi selado para o quê? Para o dia da redenção. Eu pergunto, irmãos, o Espírito selando, quem tem a força para tirar esse selo? Quem é esse? Muito bem. Nós nos tornamos imitadores de Deus quando não entristecemos o Espírito Santo. E o que leva o Espírito Santo a se entristecer? Paulo nos mostra aqui, irmãos. Paulo nos deixa aqui listados alguns motivos, alguns pecados que entristecem o Espírito e, consequentemente, lembre, olha o contexto, afeta a unidade da igreja. Lembre-se que eu disse aos irmãos, está dentro do contexto, não saiu do contexto. Afeta a unidade da igreja. Primeiro pecado listado aqui, está no versículo 25. Não mentindo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Esse próximo quem é? O membro da igreja, porque somos membros uns dos outros. É por isso que ele exorta os irmãos a deixarem a mentira. Por quê? Porque antes viviam na mentira. Não tem como, irmãos. Você só começa a passar a viver na verdade quando você nasce de novo, quando você recebe um novo coração. Você pode estar vivendo do jeito que for. Lembrando de novo de Nicodemos. Nicodemos é um ótimo exemplo. Quem era Nicodemos? Um homem religioso, um homem que fazia parte, que ensinava na sinagoga, um dos principais. Quem é que poderia? Quem é que seria ousado o suficiente para dizer: Nicodemos, você vive na mentira? Quem? Cristo. Porque não nasceu de novo. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Lembra que Cristo ignorou tudo que Nicodemos disse para ele? Nicodemos, e eu imagino que Nicodemos fez um ensaio. Ele ensaiou. Ele disse: bem sabemos que és mestre, né? E eu sei que tu és mestre, porque o que tu fazes só pode vir da parte de Deus. Cristo foi direto, irmãos, ao assunto. Ignorou tudo o que Nicodemos disse. Nicodemos, olha, essa religião que você vive, essa religiosidade, é mentirosa. Você precisa nascer de novo, para conhecer a verdade, porque o inverso da mentira é a verdade. Você precisa viver na verdade, e eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Eu digo isso, irmão, porque a gente tem a ilusão de achar que só quem vive na mentira é quem vive no roubo, na fraude, na prostituição, né? A gente tem essa ilusão. Só vive em festa, em devassidão. Então isso aí a pessoa vive na mentira, né? Mas uma pessoa que vive andando na igreja,
pode estar vivendo na mentira. A igreja naquela época para os judeus era a sinagoga. Paulo, antes de ser alcançado pela graça de Deus, vivia onde? Na mentira. Mas ninguém, Paulo desafiou, eu desafio alguém a me reprovar. Em outras palavras, contextualizando, Paulo está dizendo, eu desafio qualquer um a dizer que eu vivo na mentira, né? Sou fariseu. E aí ele listou o currículo Lattes dele. Não, perdão, primeiro o currículo Vitae, depois o Lattes. O Vitae, sou nascido, né? Nascido de judeus, olha a genealogia, maravilha. Circuncidado ao 8º dia. O Vitae, depois vem o Lattes. Aprendi com os melhores, com o melhor. E meu procedimento é irrepreensível. Era um religioso e vivia na mentira. Mas Paulo aqui está enfatizando a mentira de se falar uns com os outros, de se reportar uns aos outros. E entendam, irmãos, mesmo alcançados pela graça de Deus, preste bem atenção, olha os estágios. Mesmo alcançado pela graça de Deus, mesmo salvo, nós precisamos exercitar e viver na verdade e falar a verdade o tempo todo. Nós estamos aprendendo isso, né, no 9º mandamento, no estudo do 9º mandamento. Então veja a complementação da lei de Deus com o evangelho. Precisamos viver na verdade, exercitar a verdade todos os dias. Como eu disse aos irmãos, não basta só orar pedindo a Deus que lhe dê uma disposição constante de falar a verdade. Você deve fazer isso, deve orar a Deus, deve colocar diante de Deus sua fraqueza com relação à mentira. Mas você precisa, Paulo disse, parar de mentir, deixar isso de lado. A mentira não está em conformidade com a sua nova maneira de viver, porque agora vocês estão vestidos do novo homem, tem um novo pai, e a nova vestimenta deve revelar alguém que fala a verdade com o seu próximo. Isso é a melhor maneira de parar de mentir, é passar a falar a verdade sempre. Paulo aqui, irmãos, está usando uma passagem de Zacarias, capítulo 8, versículo 16, e para os cristãos judeus isso tinha um grande significado. Claro que Paulo não está dizendo aqui que a gente tem que falar a verdade só com o nosso irmão, é para falar com todas as pessoas. Agora, no contexto no qual nos encontramos, e ainda devido ao restante do verso, Paulo está querendo enfatizar com a palavra próximo todos aqueles que fazem parte da igreja. E aí onde encontramos o motivo por qual nós devemos deixar a mentira, é porque nós somos membros uns dos outros. Então veja, o contexto apresentado por Paulo continua o mesmo. Estamos falando ainda de unidade da igreja, unidade do corpo de Cristo. Você não pode conceber um membro do corpo mentindo para o outro, faltando com a verdade com o outro, escondendo a verdade do outro. Irmãos, a mentira acaba com qualquer tipo de comunhão da igreja. Qualquer tipo de comunhão. Só se tem comunhão por meio da confiança. A falsidade arruína a comunhão, ao passo em que a verdade fortalece. Utilizando a analogia do corpo humano, seria o mesmo que a mão mentir para o pé, ou o olho mentir para a boca. E eles não fazem isso porque são um. Ou seja, todos têm a, abre aspas, consciência, fecha aspas, de que são o corpo. Se um sofre, todos sofrem. Então a mentira jamais vai colaborar com a unidade. Pelo contrário, a mentira colabora com a desunião. Então não é possível lutar pela unidade da igreja tendo como ferramenta a mentira. Mas Paulo traz mais ainda. O que é que entristece ainda o Espírito Santo? A ira. Aí ele diz: não se ire pecaminosamente. Olha, preste bem atenção. Paulo está falando da ira pecaminosa. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É possível se irar sem pecar? É possível. É possível. Nosso maior exemplo é Cristo. E nós não devemos nos tornar imitadores de Deus? Não é? Então vamos olhar para Cristo. O próprio Deus muitas vezes se irou. E como ele não tem pecado, não fez de maneira errada. Então nós devemos fazer da mesma maneira.
Da mesma forma, e é exatamente contra o pecado que podemos nos irar sem quebrar o mandamento do Senhor, principalmente contra o nosso próprio pecado. Quantas vezes você se irou porque você pecou? Quantas vezes você se irou com o seu próprio pecado? Eu vou trazer para os irmãos, atentem bem para essas passagens, quero que os irmãos prestem bastante atenção. Exemplos de ira santa. 1 de Reis 11:9 diz: o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. 1 de Reis 11:9. O Senhor se irou e não pecou, porque ele se irou contra o pecado de Salomão. Marcos 3:5. Irado, olhou para o que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Cristo se irou e se entristeceu e não pecou. Moisés, irmão, se irou por causa da idolatria do povo. Você pode se irar, e eu dou a primeira lista. Em primeiro lugar, contra o que você deve se irar? Contra seu pecado. Comece por aí. Você se ira e não peca, porque você está irado contra aquilo que você mesmo fez de errado. Deus, o Espírito Santo, vai se entristecer quando você pecar e você se alegrar e você achar bom o pecado. Mas você não vai entristecer o Espírito quando você pecar, você se arrepender e você se irar contra o seu próprio pecado. Agora, quando direcionamos nossa ira para com o próximo, ela se transforma em pecado, se transforma em ódio, se transforma em ressentimento, o semblante muda, a amargura brota no coração, as palavras deixam de ser doces e afáveis e passam a ser amargas e duras, a atitude deixa de ser com misericórdia, some a ternura e some o amor. Tal é esse perigo que Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, em outras palavras, não permita que o dia termine e você esteja com essa disposição no coração para com seu irmão. Paulo está dizendo: não vá irado para a cama. É isso que ele está dizendo. Sabe por que essa pressa toda em reverter essa disposição do coração? Sabe por que devemos logo, imediatamente resolver esse problema? Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para resolver. Não se engane, nosso coração é muito fértil. E uma pequena semente de desgosto se transforma em uma profunda raiz de amargura. Isso está lá em Hebreus 12:15 e Tiago 1:21. Daí essa exortação. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Me irando, vou dormir irado, com raiva. Passa o dia, passa o outro, passa outro. E aí, isso aqui é mesmo que adubo, mesmo que você está regando a raiz. Que raiz? De amargura, que ela vai crescer. Há outro motivo que entristece demais o Espírito Santo, que Paulo diz aqui, é dar lugar ao diabo. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Irmãos, olha, Satanás está sempre pronto para entrar numa brecha que nós abrimos nas nossas vidas. Então esse é o lugar. Isso se dá, vou usar o exemplo anterior, quando nós nos deixamos tomar pela ira. Quando você se deixa tomar pela ira, ali você deu lugar a Satanás. Ele vai aproveitar essa oportunidade. E preste bem atenção, ele diz: mas eu estou irado, peraí, pastor, o senhor não disse que é para a gente se irar contra o pecado? Eu estou irado contra o pecado do meu irmão. Interessante, né? Não é certo eu me irar contra o pecado do meu irmão? Deus não se irou contra o pecado de Salomão? Quando você deixou que essa ira passasse de um dia para o outro, você está abrindo uma brechinha, e Satanás vai se colocando ali. Aí ele pega essa indignação, seja justa ou não, e ela transforma isso em rancor. Ele transforma isso ele fomenta em você o furor e em resistência ao perdão. Está entendendo como é que ele faz?
vai passando o dia e fica mais difícil perdoar, e fica mais difícil perdoar. E ele aproveita essa situação. Às vezes ele usa até outros para ajudar você a pecar, a continuar no pecado. Se nós somos membros e desejamos a unidade, você identificando isso, você tem que procurar demover imediatamente a pessoa desse sentimento de ira. Você tem que dizer imediatamente: olha, meu irmão, perdoe, perdoe. Olha o que é que a palavra de Deus diz. Se você fizer isso, você está dando lugar a Satanás. Você dá lugar a Satanás de novo, deixa eu dizer, irmãos. Deixa eu repetir. Você não dá só lugar a Satanás quando você... Não, vou tomar uma. Vou dar uma saidinha aqui com meus amigos. E os amigos começam a falar coisas indecentes. E você fica calado e concorda com tudo. Não é só nisso, não. Você dá lugar a Satanás nessas situações. Ele é astuto, irmãos. Ele é muito sutil. Estejam certos, irmãos. Muitas igrejas já fecharam suas portas. Muitas igrejas já racharam por não atentarem a essa exortação do apóstolo Paulo, desconhecendo os males da ira e da atuação do diabo. Muitos viram o pecado do irmão e no primeiro momento tinha a indignação santa, mas aí ele não perdoou. O que é que acontece? A indignação deu lugar a outros sentimentos. Satanás se aproveitou, ele deu lugar ali a Satanás, e aquilo foi fomentando e vai espalhando. Normalmente não fica, aí conta para um, conta para outro, contamina, porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Depois o estrago já está feito, não há mais como reconciliar, racha, é terrível. E isso entristece ou não o Espírito Santo? Entristece o Espírito Santo. Outra razão que entristece o Espírito Santo: o roubo, o furto. Versículo 28, aquele que furtava não furte mais. Aos santos separados no mundo também não cabe o furto. Veja, a gente continua no negativo, né? Não furte. Aí, imediatamente a gente pode perguntar: mas pastor, tinha ladrão na igreja de Éfeso, era? Paulo disse isso porque tinha ladrão. Era assim, os membros eram ladrões. Nessa hora, irmãos, o estudo dos 10 mandamentos nos esclarece muito, né? A gente está estudando especificamente sobre o 9º mandamento, e a gente vê que não dirás falso testemunho é muito mais do que você não mentir. Mas é muito mais do que isso. É a mesma coisa, irmãos, com todos os mandamentos. Lembre-se, no ensino do Sermão do Monte, Jesus mostrou que a quebra do 6º mandamento, não matarás, se dava em você se irando contra o seu próximo. Você já estava quebrando o mandamento. Você não precisava tirar a vida do outro, não. Não é só com homicídio, não, que você quebra o mandamento, esse mandamento. Assim ocorre com o furto. É possível que alguns irmãos daquela igreja tenham adquirido bens e até enriquecido através de pequenos furtos antes da sua conversão. E aí agora corriam um risco de reincidir e continuar usando os mesmos meios, porque eles estavam acostumados a fazer isso. Então Paulo diz: irmãos, isso não cabe mais. As nossas relações têm que ser relações de honestidade, da verdade. A honestidade precisa imperar no nosso trato com o próximo, com o irmão. É isso que Paulo está destacando aqui. Quando a gente negocia por meio do engodo, do engano, da meia-verdade, nós estamos roubando. Você não precisa só tirar do outro ali, né? Furtar, tirar escondido. Não. Se no meu relacionamento há falta de honestidade, aquilo é um furto. Paulo disse: meus irmãos, olha, os ímpios conseguem as coisas enganando, mentindo, roubando. Se era assim como você fazia, não faça mais isso. Deus vai lhe conceder adquirir suas coisas por meio da honestidade. As pessoas, os ímpios, é que dizem: o mundo é dos mais espertos. Você não usa mais esse lema, você não faz parte do mundo. Você agora está vivendo no reino de Deus, no reino da verdade. Você deve ser um imitador de Deus. Como é que você vai ser um imitador de Deus? Não andando com desonestidade, não furtando. Aí ele diz: antes trabalhe. Olha o lado positivo, não furte, né? O lado negativo.
E o lado positivo, trabalhe. Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho. E Paulo dá um motivo para você trabalhar. Sabe qual é o motivo de você trabalhar? Para você enriquecer? Para você mostrar, só aqui, ó, servo de Deus, olha, servo de Deus, fiel. O que é que Deus faz? Abençoa, acumula de bênção. Olha, eu tinha uma empresa, estava falindo, fui fiel ao Senhor, agora tenho 2, 3. É para você exibir isso? Olha o motivo aí pelo que Paulo disse, trabalho, sabe para quê? Para ajudar quem precisa. Olha a perspectiva, é diferente, irmãos. Agora, Deus não pode fazer você próspero financeiramente? Pode. Na verdade, melhor seria que os mais próximos fossem os cristãos, para poder ajudar o próximo. Mas Deus tem os seus propósitos, irmãos. E Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, e faz a chuva cair no terreno de quem é ímpio e no terreno de quem é santo. Deus tem as suas razões, porque Ele deixa o ímpio prosperar. Uma delas a gente já sabe, já estudou aqui, que prosperidade para o ímpio não é bênção, é maldição. Um ímpio próspero não pensa que ele está recebendo a bênção de Deus, não. Se ele estivesse recebendo a bênção de Deus, nós aprendemos, ele estava sendo castigado. Você está agindo de forma desonesta, você está mentindo, você está roubando, eu vou lhe castigar. Essa sua bênção eu vou transformar em maldição. Isso acontecia lá no passado. Pode abandonar isso. Não foi isso não que Zaqueu fez? Quando a graça de Deus alcançou a vida dele. Eu vou dar o que eu tenho parte aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Não é? Foi isso que ele fez. Então, para ajudar, Paulo está dizendo, não trabalhe só para si mesmo. Trabalhe para ajudar o outro também. Isso alegra o Espírito Santo. E mais ainda, a quinta razão que ele apresenta aqui, olhe, cuidado com as palavras que você pronuncia. Não pronuncie palavra indecente, palavra torpe. Isso entristece demais o Espírito Santo. Um palavreado corrupto, perverso. Isso não pode haver na vida cotidiana dos cristãos. Já se achou presente no seu dicionário, mas agora não pode mais não. Palavra torpe quer dizer... Torpe aí significa no original apodrecido. No original é como se fosse sapros, a pronúncia. Sapros é era usado para algo que era podre, ruim, impróprio para o uso. Nossa língua deve trazer vida e não prejudicar. Nossa vida não pode ser um instrumento de morte, como exorta Tiago quando escreveu a sua carta no capítulo 3. Não pode ser não. Em Provérbios 12, 18 diz que a mesma língua pode trazer edificação ou destruição. A palavra torpe entristece o Espírito Santo. Não pode existir na nossa vida. O remédio para isso, trazido pelo apóstolo Paulo, é preenchermos o coração e a mente com o que é puro e santo, o que é positivo. E ele diz, o que for bom para edificação. Então, eu enchendo meu coração com as coisas boas, suas palavras vão ser edificantes. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E edificantes principalmente para quê? Para o corpo de Cristo, para a igreja. E você deve falar conforme a necessidade. Nós também temos estudado isso. Lembro de novo aos irmãos um versículo de Provérbios muito importante. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Você dizer as coisas no tempo certo, a palavra certa no tempo certo. Essa palavra certa no tempo certo traz edificação. Edificação. A palavra certa no tempo certo transmite graça aos que ouvem. Vai beneficiar espiritualmente aqueles que estejam à sua volta. Principalmente a igreja, mas todos os que estão à sua volta. Então, Paulo está trazendo aqui um aspecto positivo do cristianismo. Deixa eu lembrar os irmãos, no sermão anterior, nós mostramos que o cristianismo difere do moralismo. O moralismo está ligado ao negativo, o cristianismo ao positivo. Então, Paulo está mostrando isso aqui. Não basta apenas não dizer palavras torpes, mas também é preciso dizer palavras edificantes,
falar segundo os oráculos de Deus, ser uma bênção para com todos os que estão à sua volta, com todos os que você mantém contato. Agora, claro, se sua mente está cheia da palavra, então você vai transmitir graça por meio da palavra. E ainda com relação ao mau uso da língua, veja aí o versículo 31, irmãos. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós toda amargura. Amargura, irmãos, é a disposição interior de uma pessoa com a língua aguda, aguda como uma flecha afiada, como uma navalha. Guardar ressentimentos contra seu próximo faz com que sua língua se transforme nessa flecha afiada. Você naturalmente vai ferir o outro. Naturalmente. Você está amargurado. Quando você abrir a boca, uma hora ou outra você segura, mas um momento vai soltar. E quando falar, vai falar como se fosse uma flecha, ferindo. A disposição não é de reconciliar, a disposição é de brigar, é de guerrear, é uma disposição bélica. Aí eu pergunto, isso entristece ou alegra o Espírito Santo? Entristece demais o Espírito Santo. Nos deixa longe da verdadeira imitação de Deus. Lembra do título do sermão? Tornando-se um imitador de Deus. As demais descrições, irmãos, do apóstolo Paulo, que correspondem a atitudes encontradas no velho homem, também muito entristecem o Espírito de Deus. Aí ele fala da cólera, não é? Da ira. O que é a cólera? É uma fúria, é um furor, é um forte sentimento expresso por meio de uma explosão grande assim, sabe? Uma resposta. A cólera é uma resposta desequilibrada. Não é algo que é falado, pensado, moderado, não de forma nenhuma. Seu uso aqui, ocorrente na má companhia de palavras, tais como amargura e gritaria, isso indica homicídio potencial. Matar o outro, quebrar o mandamento, como nós mostramos. E isso tanto interno como pode acontecer de forma externa. As pessoas têm um acesso de fúria e matam os outros, não mata? Mata. Como é que isso acontece, irmãos? O coração vai acumulando. Você vai guardando aquilo. Seu coração fica um solo fértil e aquilo vai brotando. Você não cortou. Você não eliminou. Ira, grande indignação. E aí o coração está sem controle e explode como uma fornalha ardente. E às vezes é como aquilo que a gente vê nos lixões, né? Fica por baixo, né? Aquele fogo daqui a pouco faz... toma conta de tudo e fica sem controle. Como foi que isso aconteceu, não é? Como foi que isso aconteceu? Estava por baixo, o fogo ali, né? Começa a fumaça e depois toma conta. Não pode acontecer isso de forma nenhuma. Paulo ainda cita a gritaria, conforme Atos 23:9. Irmão, não é difícil assim. A gente vê relação da gritaria com o crente, o cristão, o servo de Deus. É difícil. Normalmente está ligado, a gente vê poucos momentos assim, só quando o povo assim irrompia em grande alegria, né? Em determinadas situações. Fora isso, irmãos, a gritaria normalmente está ligada à conturbação, a reunião de pessoas assim, conturbadas, desequilibradas. Lembra quando Paulo estava lá em Atos dos Apóstolos, disse que o povo gritava, grande é a Diana dos Efésios, gritava. Essa gritaria é uma coisa assim, desequilibrada. Normalmente não está com relação a isso. Está mais ligada a isso, a desequilíbrio, né? Falta de moderação, ira. Não é? A blasfêmia, que é o uso abusivo e ofensivo da língua. Aqui não está falando muito, não está falando diretamente da blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, é contra o homem, né? Contra o próximo. Porque Paulo está falando dos membros do corpo de Cristo. A malícia, que é a má inclinação da mente, uma mente perversa, vil, que se deleita em causar prejuízo, a injuriar o próximo. Paulo está dizendo, irmãos, que todas essas coisas sejam afastadas de vocês. Tudo isso seja afastado de vocês.
longe de vocês. A gente precisa refletir, irmãos, se nas nossas ações nós não temos entristecido o Espírito Santo com esse tipo de ação. A gente precisa se avaliar se de fato nós estamos nos despindo do velho homem, ou se ainda estamos vestidos de velhos trapos. Nossa roupa pode ser bonitinha quando a gente vem da igreja, mas nossa vida está sendo em trapos. Faça uma avaliação. Em que pontos da sua vida você não está entristecendo o Espírito Santo? Em que áreas você está alegrando o Espírito Santo? É com a verdade? Com a ira santa? Nós vimos que é possível irar e não se pecar. Você está agindo de forma honesta? Suas relações têm sido com honestidade? Ou você tem usado de meias verdades? Quando você está proferindo suas palavras, são palavras edificantes, que trazem edificação, que trazem benefício a quem está à sua volta? Ou tem entristecido muito o Espírito Santo? Com amargura, com cólera, com ira, com gritaria, com blasfêmia? Essa foi, irmão, nossa primeira lição de como podemos nos tornar um imitador de Deus, é não entristecendo o Espírito Santo. Em segundo lugar, para nos tornarmos imitadores de Deus, nós devemos agir de modo a fortalecer a unidade da igreja. Esse é o lado positivo que Paulo vai nos trazer nesse texto, a partir do versículo 32 até o capítulo 5, versículo 2. Como é que eu me torno um imitador de Deus? Quando eu fortaleço a unidade da igreja. Deus, irmãos, por meio do seu Espírito, trabalha para fortalecer a igreja. Cristo disse que vai apresentar a igreja dele como vai trabalhar na sua noiva, que ela fique sem mancha, sem mácula. Essa é a disposição nossa também, de uns para com os outros. Se Cristo fez isso, eu não tenho que imitar a Cristo? Se eu imito a Cristo, eu não imito a Deus? Então eu tenho que fortalecer a unidade da igreja. Se tivéssemos, irmãos, que resumir a segunda lição, diria que para fortalecer a unidade da igreja, basta apenas não entristecer o Espírito Santo. Basta agir da maneira inversa ao aspecto negativo que expomos na primeira lição. Mas observe, os irmãos, que é preciso agir, é um aspecto positivo. Não basta apenas não fazer daquela forma. É preciso fazer da forma correta, porque o cristianismo é muito mais positivo do que negativo. Como dissemos, o negativo está muito ligado ao moralismo. Não fazer isso, não fazer aquilo. Normalmente, é assim que o moralismo trabalha. O positivo, ele está ligado ao cristianismo. Fazer, realizar, executar, ser diligente. Nós vimos aqui, né? Quantas vezes a gente começa a enxergar a palavra diligente na Escritura? Quantas vezes? É ação. Além de não fazer o que é errado, eu não estou dizendo que não é para não fazer, é para não fazer. Lembre-se que nós dissemos, na vida do cristão, tem não e tem sim. Tem não e tem sim. Tem que ter os dois. Então, além de não fazer o que é errado, o cristianismo leva o indivíduo a fazer o que é certo. Em Efésios 2:10, Paulo diz assim: porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, por essa razão, Paulo inicia o versículo 32 dizendo antes. Olha, vamos ver aqui o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está vendo o lado positivo agora? Seja assim, não seja daquela forma, não haja daquela forma, haja agora dessa maneira, haja diferente. Eu disse aos irmãos, o mais difícil, irmãos, o mais difícil não é nem a gente agir correto. Sabe qual é o mais difícil? É a gente reagir da forma correta. Agir é quando você toma a iniciativa, quando você faz a forma correta. Age da maneira correta. O que é reagir? É quando você sofre algo e você tem que reagir. Não é mais difícil reagir da forma correta quando você sofre? Olha, sede uns para com os outros benignos. Não é tão difícil ser benigno para com um irmão aqui da igreja. Não é difícil. Difícil é quando ele faz um negócio errado com você e você é bom com ele. Esse é difícil, não é?
Quando ele comete um pecado contra você, como é que você vai reagir? Seja benigno, seja compassivo, como também Cristo, como também Deus. Olha aqui, Paulo diz, como também Deus. Agora, Deus fez isso por meio de quem? Cristo. Olha o final do versículo 32, como também Deus em Cristo. Paulo, irmãos, faz essa mesma recomendação quando escreveu os Colossenses. Colossenses 3, do 12 ao 13, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Para ser imitador de Deus, você tem que ser o quê? Perdoador. Por quê? Porque o Senhor vos perdoou. A bondade, irmãos, aqui, é a graça de benevolência. O Espírito Santo é que concede isso. E é contrário à malícia, à maldade, mencionada no versículo 31. Devemos assim proceder porque o nosso Deus é bondoso. Deus é bondoso. Paulo diz em Romanos 2,4: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade, irmãos, é a paciência, é a tolerância, é a longanimidade de Deus. Se ele não fizesse assim para conosco, irmãos, a gente já tinha sido consumido. Na prática, quando uma pessoa bondosa ouve algo sobre o seu irmão, e reforçamos aqui o contexto da igreja, quando ele ouve algo sobre seu irmão, ele não vai correndo no celular contar para os outros, para que se deleitem no pecado. Ele não faz isso, muito menos compartilha aquilo que viu nas redes sociais. Não faz isso não. Vamos lembrar novamente do Salmo 15, onde o cidadão dos céus, ao saber das faltas de alguém, quando possível, vai buscar colocar em relevo as virtudes dessa pessoa, e não os seus defeitos. Agir de modo a fortalecer a unidade da igreja é ser compassivo. Compassivo é ter compaixão. Pedro, irmãos, faz essa mesma exortação na sua primeira epístola. Ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos. Se compadeça. Se compadeça da fraqueza do outro, porque você é fraco, você peca. E Deus se compadece de você. Deus não age com o rigor que deveria agir com você. Isso se chama misericórdia. Se Deus fosse rigoroso com você, você não estava aqui. Se Deus fosse rigoroso com você, quando você botasse o pé aqui para entrar na casa de oração para adorar, você caía, como Ananias e Safira. Ou você acha que Deus não faz isso? Lembra de Hebreus 12? Deus é fogo consumidor. Ele continua sendo, viu? Ele continua sendo. Meu irmão, não tenha dificuldade em perdoar, não. Paulo disse aqui: perdoando-vos uns aos outros. Porque Cristo perdoou. Mas não foi uma, nem duas, nem três ofensas suas, não. Ele perdoou todas as suas ofensas. Nós não cantamos? É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões. Por nosso pecado, Cristo foi cuspido, ultrajado, coroado com espinhos e crucificado. Você não passou por isso não, irmão? Você passou por isso? E Ele não perdoou? Mas o que é que tem a ver comigo, pastor? Porque quem fez isso foram o pessoal de lá, não foi você. Seu pecado botou Cristo na cruz. Não foi não? Seu pecado colocou Cristo na cruz. Qualquer coisa, olha, preste bem atenção nisso aqui. Grave isso aqui. Qualquer coisa que você venha a sofrer do seu próximo, jamais vai se comparar ao que Cristo passou por você. E mesmo assim lhe perdoou. E não só lhe perdoou, lhe fez fazer parte do seu corpo. O versículo diz: Deus nos perdoou em Cristo. E Cristo nos perdoou e nos deixou um exemplo. Vamos abrir nossa Bíblia, não desmarque Efésios. Vamos para a 1 de Pedro, irmãos. Preste atenção nesse texto. Vamos para a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro 2, 21. Eu vou ler e gostaria que os irmãos acompanhassem bem atentamente nas suas Bíblias. 1 de Pedro 2, 21 ao 25. Diz assim: olhe, preste bem atenção, irmãos. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos
exemplo para seguirdes os seus passos. Que passo? O passo do sofrimento. Você quer seguir a Cristo? Oh, meu querido, que bom, ótima decisão. Se prepare para sofrer. Você não quer seguir os passos do mestre? Se prepare para sofrer. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Muita gente só lembra dessa parte do versículo, né? Por suas chagas fostes sarados. Esqueceu o resto do outro. 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. É para você seguir os passos do sofrimento. Mas, irmãos, ele fez mais que isto. Ele nos deixou um motivo, um porquê. O porquê para exercermos o espírito de perdão. O exercício do perdão é apenas uma das manifestações do amor, ainda que uma das mais importantes. Por isso, Paulo prosseguiu afirmando na sua carta. Olha agora, vamos entrar no capítulo 5, versículo 1, vamos voltar para Efésios. Eu disse, irmão, não desmarque Efésios, a gente vai voltar para lá. Efésios 5, 1, diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Por isso que esse é o título, irmãos, do nosso sermão, tornando-se imitador de Deus. Você pode perguntar, mas isso não é pedir demais não? Paulo não está pedindo demais não, ser um imitador de Deus. Será que Paulo não quis dizer outra coisa? Será que a tradução correta é essa mesmo? Será que Paulo não quis dizer outra coisa que não ser simplesmente alguém que faz exatamente aquilo que o próprio Deus faz? Conhecendo Deus como conhecemos, irmãos, e graças a Ele, porque Ele mesmo se fez revelar. Nós sabemos que nós não podemos imitar seus atributos incomunicáveis. Glória, eternidade, majestade, onipresença, onipotência, onisciências. Mas há os atributos comunicáveis, santidade, justiça, misericórdia, bondade, compaixão, paciência. É isso que nós devemos imitar. São esses atributos que devem estar manifestos em nossas vidas, devem fazer parte do nosso modo de viver. É preciso nós sermos um mímico de Deus. É de onde vem a palavra, o vocábulo imitar, é ser um mímico. Os irmãos sabem que isso é um mímico, né? Alguém que imita um outro. Paulo não está nos exortando a sermos boas pessoas, bons crentes, bons membros do corpo de Cristo. Ele está dizendo para a gente imitar a Deus. Como é que a gente vai fazer isso? Ele diz, andando em amor. Esses versos podem perfeitamente concluir aquilo que Paulo começou nessa sessão iniciada no versículo 25. Depois de tudo o que ele disse referente àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que são membros uns dos outros, ele conclui dizendo, andai em amor, da mesma forma que Cristo nos amou. Amem uns aos outros, não andem com mentiras, mas falem a verdade, não andem irados, de modo que sua consciência não esteja tranquila depois que vocês deitarem na cama e apoiarem sua cabeça no travesseiro, porque Cristo voluntariamente se entregou por nós. Essa obra foi em completa e inteira conformidade com o Pai, consumada pelo Espírito. Eles são um, eles são um exemplo de unidade, e vocês devem ser uns com os outros. Fortaleçam a unidade da igreja. Cristo agiu de tal maneira que Deus a recebeu como uma oferta, e depois de recebida, exalou um aroma agradabilíssimo às suas narinas. Deus vai aceitar, irmãos, a nossa oferta, quando nós imitarmos a Ele, quando nós imitarmos a Cristo, quando nós agirmos com amor uns para com os outros. Nós não vamos, evidentemente, sermos perfeitos. É claro que não vamos ser perfeitos. É por isso que a gente precisa mais ainda amar e perdoar uns aos outros, exatamente porque nós falhamos. Mas podemos imitar, nós podemos perdoar,
pelo Espírito, por meio do Espírito, na força do Espírito. Isso é a obra do Espírito. Entende qual é a obra do Espírito na nossa vida? Essa é a verdadeira obra do Espírito. É fazer com que você seja um imitador de Deus. Infelizmente, há muitos entendimentos errados de quem é Deus, do que é a obra do Espírito. É isso. Fazer como Cristo fez. Não fazer por obrigação. O próprio Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, se eu entregar meu corpo para ser queimado, se eu não fizer por amor, não adianta nada. Você pode fazer um monte de coisa, mas se não for por amor, se não for voluntário, porque Cristo se apresentou ao seu Pai de forma voluntária. Como é que isso pode acontecer conosco, irmão? Só por meio do Espírito, só pela graça. Não por imposição, não por obrigação, não de maneira forçada, porque você fez um juramento solene ao entrar na igreja. E deixa eu lembrar uma coisa para você. Quando Cristo fez isso, irmãos, quando ele se submeteu voluntariamente, ele fez isso por seus inimigos. A Bíblia diz, quando nós éramos inimigos, Deus nos amou, quando nós ainda éramos inimigos dele. E a gente está amando o irmão quando Deus já derramou a graça sobre ele. É muito mais fácil, irmãos. A missão da gente é muito mais fácil. Entende? Eu quero concluir, irmãos. Lembrando que Paulo está exortando aqui os irmãos de Éfeso a serem imitadores de Deus, deixando de lado as atitudes que entristecem o Espírito, fazendo aquilo que fortalece a unidade da igreja. Eu pergunto, você que está me ouvindo, você não gostaria não de ser um imitador de Deus? De manifestar na sua vida que é um filho de Deus? Porque os filhos tendem a imitar os pais, não é? Você não gostaria não? Faça uma avaliação. Esses aspectos têm sido vistos na sua vida, nas suas atitudes. É possível identificar essa filiação com Deus. Você tem falado a verdade, você tem manifestado domínio próprio, não vive se irando, agindo de forma honesta, sendo honesto nas suas relações, seja elas quais forem. Não são relações só comerciais não, irmãos. Eu citei um exemplo das relações comerciais, mas nossa relação do dia a dia, de uns com os outros, começa dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos. Suas palavras estão trazendo edificação e graça àqueles que ouvem. Quando a pessoa senta perto de você e conversa com você, elas são abençoadas pelo aquilo que você fala. Saiba que, se isso está acontecendo, primeiro, nada disso pode ser feito à parte de Cristo. Nada. É por meio dele que o Espírito Santo nos habilita a agir dessa forma. Por mais que seja-nos exigida a diligência, não é em virtude do nosso próprio esforço. Entendeu que essa relação? Responsabilidade do homem e a ação da graça de Deus, responsabilidade do homem e soberania de Deus. Isto está presente na Bíblia, irmão, de Gênesis a Apocalipse. Agora Deus só vai aceitar se for movido pelo Espírito Santo. Se não, sabe o que é que vai acontecer? Não vai passar de legalismo, não vai passar de moralismo. Por isso eu lhes digo, peça a graça de Deus para alegrar o Espírito Santo e não entristecê-lo. Ore a Deus com toda a disposição do coração com esse objetivo. Se você fizer, eu lhe garanto que Deus vai lhe atender. Se você fizer de coração, Deus vai lhe atender. E você será um instrumento de Deus para a edificação, primeiramente, da sua igreja. E segundo, de todos aqueles que estão ao seu redor. Que Deus nos faça entender a sua palavra. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome, que a tua palavra, Senhor, é contundente. Ela vai direto a Deus, sem arrodeios. Ela vai profundamente a Deus, atingindo, separando juntas e medulas, e alcança, Senhor, o profundo do nosso coração. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque nós temos ouvido esta palavra. O Senhor não nos tem negado, Senhor, a palavra. E ao mesmo tempo te pedimos a graça, ó Deus, e o favor, e o agir do teu Espírito, para que possamos ser teus imitadores. Nada, ó Deus, mais nos é requerido do que isso, sermos teus imitadores. Ajuda-nos, ó Deus, a nos despirmos do velho homem. Não a mentira, ó Deus, a ira, não as palavras torpes. Sim, ó Deus, a bondade,
misericórdia, compaixão, sim ao perdão, ó Deus, ações concretas, positivas na nossa vida. Sê com a nossa igreja, Deus, concede entendimento aos ouvintes, concede, ó Deus, salvação, é o que nós te pedimos, ó Deus, humildemente, no nome de Jesus, amém. Amém. Encerramos assim, irmãos.